Olá, vamos tratar nesse vídeo sobre sistemas variáveis de pontos materiais. Nos vídeos anteriores, nós também tratamos de sistemas de pontos materiais, porém nós estávamos observando eles do ponto de vista da segunda lei, da impulso, quantidade de movimento e trabalho e energia. E nós não estávamos muito preocupados com as ações externas, apenas na formulação das equações. Então nesse vídeo nós vamos pegar esse grande número de pontos materiais como sendo um sistema e vamos focar agora na ação das forças externas, o que é que elas provocam sobre o sistema, né? Ou seja, como o sistema vai reagir diante dessas forças externas, tá? Por exemplo, um fluxo que vem de encontro a uma parede, né? Um fluxo vem de encontro a uma parede, ele colide nessa parede e muda de direção, digamos que seja um jato d'água, né? Então ele vai acabar se espalhando para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, né? Em todas as direções. Aí a pergunta que se faz: qual é o esforço que a parede recebe devido à mudança de direção nesse fluxo, tá? Então é nesse contexto que nós vamos trabalhar, tá? Então até agora tratou-se de sistemas que não ganhavam nem perdiam massa. A gente olhava lá o sistema, verificava as forças externas e internas e estava tudo parado. No entanto, em engenharia é comum a necessidade de trabalhar com sistemas que estão continuamente, né, ganhando ou perdendo massa. Isso é importante. Então, por exemplo, turbinas, foguetes, um jato d'água que sai de um sistema anti-incêndio, né, de um navio, por exemplo, ou de um caminhão que está apagando um incêndio. Enfim, jatos d'água, foguetes, turbinas, ventiladores e assim por diante. Tudo que houver um fluxo, você vai ter uma reação sobre o meio externo e esse, por sua vez, sobre o sistema, né? Porque é uma mutualidade. Você tem a ação e você tem a reação. Então, o primeiro caso que nós vamos analisar vai ser quando nós temos um fluxo constante de massa. Ou seja, a massa que entra é em mesma quantidade da que sai. Então aqui, por exemplo, uma região no espaço, como se fosse um duto que muda de diâmetro. Então essa massa que está entrando aqui embaixo, esse M ponto aqui, é o mesmo M ponto que sai aqui na parte superior, tá? Então toda vez que não houver acúmulo de massa, nós vamos usar esse primeiro caso, ele é um pouquinho mais simplificado. Se nós usarmos o segundo caso, que vocês vão ver daqui a pouco, para problemas que têm acúmulo de massa, e você quiser utilizá-lo nesses problemas que não têm acúmulo de massa, é possível também. Você pode fazer essa utilização sem problema, tá? Então, o que nós observamos inicialmente? Nós temos aqui um sistema. Até vou ampliar. Não vou ampliar não, fica assim mesmo, senão acaba tirando o zoom correto aí. Um sistema onde vou botar a fronteira aqui do sistema. Esse pontilhado aqui é a fronteira do sistema, tá? É como se fosse um duto que vai diminuindo aí o seu diâmetro. Então, aqui também vamos passar um pontilhadinho, só que vamos pegar uma outra cor. Vamos pegar aqui o vermelho. Então, aqui, esse trecho aqui, vem até aqui em cima e fecha aqui em cima. Então, todo esse pacotinho interno aqui que está achurado é o nosso sistema S. Ele já tem dentro dele uma quantidade de movimento. Veja que o nosso foco aqui é a quantidade de movimento. Então, a somatória de cada pequena massa com sua velocidade
vai dar a quantidade de movimento do sistema, vai dar o L do nosso sistema, tá bom? Nomeamos aqui o A como sendo a nossa região de entrada e o B como sendo a nossa região de saída. Também estamos dizendo que nesse momento T, nesse instante T, está ingressando no sistema uma pequena massa ΔM com uma velocidade VA. Tá? Então esse é no instante T. Durante o tempo ΔT, aqui ó, vamos colocar uma anotação aqui ó. Durante ΔT ocorre a ação do meio externo, que seria ou provocando um momento sobre o sistema, né, uma ação de um momento aplicado no sistema, ou de uma força aplicada sobre ele. Através da onde isso aí é aplicado? Através das paredes do sistema. Então, se isso aqui é um duto, você tem essas paredes aqui que são responsáveis por estarem aplicando essa força ou esse momento. Tá bom? Então, isso aqui é em T, isso aqui é em ΔT. E o resultado dessa aplicação é o T mais ΔT. Que você obtém um sistema agora com uma massa saindo em outra direção, né? Então, ela entrou aqui nessa parte inferior, conforme vimos aqui, e agora ela está saindo lá em cima. Decorrência de quê? Decorrência dessa aplicação de força e momento. Tá ok? Então, esse é um elemento importante aí a ser observado. Vamos mudar aqui, vamos pegar essa cor verde. Então, aqui continua tendo o nosso sistema, tá? Aplicado aqui, exatamente como no início, é o mesmo sistema, só que agora nós temos uma porção aqui saindo do sistema. E esse ΔM, como foi falado no início do vídeo, é o mesmo ΔM que entra, tá? Então, o que entra está saindo. Isso é um fluxo contínuo. Entrou 1 kg, sai 1 kg. Entrou 1 kg, sai 1 kg e assim por diante, né? Fluxo contínuo. Novamente aparece aqui no final, né, no sistema, essa somatória de MI e VI, que é exatamente o nosso L do sistema, porém em T mais ΔT. Poderíamos chamar aqui no instante 2. Tá ok? Bom, feitas essas anotações, nós podemos partir para o equacionamento matemático. E nós estudamos há pouco nos vídeos que essa conservação de energia, de quantidade de movimento, pode ser aplicada em casos onde você tem muitas partículas. E é exatamente o que está sendo feito aqui embaixo. Então, observe. Não, só um pouquinho, deixa eu dar uma verificada aqui. Então, no sistema, aqui está a equação, ó, aplicada no sistema. Então, aqueles 3 termos lá em cima, em T, só tirar aqui, ó, em ΔT e em T mais ΔT, eles estão postos aqui embaixo. Então, perceba que isso aqui é em T. Essa parcela aqui, ó, é em ΔT. E essa parcela toda aqui é em T mais ΔT. Tá ok? Então, são as três momentos de análise, sempre olhando quem? A quantidade de movimento e os efeitos externos. Outro detalhe, nós não vamos trabalhar neste conteúdo com a parte momento, só vamos trabalhar com a parte linear. Então, nós estamos supondo aqui apenas uma análise linear, mas que já é o suficiente para nós obtermos aqui bons resultados, né,
bons não, diria excelentes resultados na questão das forças aplicadas no sistema. Tá? Quando se trata aqui de quantidade de movimento de torque aplicado no fluido, nós já precisaríamos avançar um pouco mais no entendimento do H, né, para fluidos, mas nós não temos tempo para tal, né? Então nós vamos nos concentrar aqui apenas na parte linear. Vou até deixar destacado aqui, ó, linear, tá? Esse vai ser o nosso trabalho. Bom, nessa equação montada inicialmente, nós vemos que a quantidade de movimento do sistema não muda, tá? O que tem no início, tem no final. Então é simplificado e você sobra apenas com os termos que ingressam e saem do sistema e mais o efeito externo das forças aplicadas. Então fica ΔMVA mais somatória das forças igual a ΔMVB. Então eu tenho entrando essa quantia, tenho saindo essa quantia e tenho esse efeito externo sobre o sistema através das forças. Isso aqui o que é? Isso aqui é o chamado impulso. É o nosso impulso. Tá? Dividindo, né, ambos os termos aqui por ΔT e fazendo este igual a zero, ou seja, tendendo a zero, né? Fazendo esse ΔT tendendo a zero, não é igual aqui, né? Então ele tende a zero, nós temos, ó, já isolando a somatória de forças, percebam, ΔMVB menos VA, já está lá do outro lado, sobre ΔT, tá? Então apenas isolou aqui a somatória de forças. E aplicando também o limite para ΔT tendendo a zero. Por quê? Porque eu vou entrar na área do infinitesimal. E aí eu saio da área discreta, aqui do meio discreto, onde você trabalha com partes, pacotes, meio quilo, 1 quilo e tal, né? Ou tempo, né? 1 segundo, 2 segundos, 1 minuto, né? E você vai para a área infinitesimal, você vai lá para ΔT tendendo a zero, ou seja, você vai para o instante. Então, quando você leva para o instante, aquele ΔM, ΔT vira dm dt. Tá? É bom vocês ficarem atentos para esses níveis de análise, né? Aqui é uma análise média, aqui é uma análise instantânea. Infinitesimal. Tá aí. E aí você fica com essa equação muito bem montada para esse tipo de problema, aonde você tem uma região de entrada bem definida. Vamos pegar aqui uma outra cor. Essa aqui é a região de entrada bem definida, uma região de saída bem definida com a sua velocidade e um fluxo de massa, tá? E aí com isso você consegue obter essa somatória de força que está agindo no sistema para propiciar essa mudança aqui de velocidade. Porque analisa aqui acima, né? Vamos voltar aqui na figura. Se eu não tiver aqui forças externas agindo, aqui ó, uma força em X e também vamos pôr uma força em Y. Se eu não tiver essas duas forças externas agindo sobre esse sistema aqui em vermelho, esse pacotinho aqui ele vai deslizar para a direita, tá? E vai deslizar para baixo, justamente por causa do formato da superfície, né? Vem um jato d'água, colide aqui com essas paredes, vai empurrar isso aqui para a direita e devido a esse formato aqui da parede inclinada, vai empurrar para baixo. Então é necessário sim que nós tenhamos aplicado essas forças, tá? Quanto ao momento, isso já é outro assunto, eu não vou entrar aqui nessa análise na questão de momentos, porque também seria necessário a aplicação de um momento, pois senão isso aqui começa a girar, né? Começa a ter uma rotação. Mas vamos ficar apenas no conceito força por enquanto. Tá? Então esse é o primeiro caso, essa aqui é a equação importante para vocês anotarem no primeiro caso, e nós vamos utilizá-la aí na solução de alguns problemas, tá ok? Então vamos para o segundo caso. Sistemas com ganho ou perda de massa.
é um sistema que ganha massa pela absorção contínua de massa ou perde pela expulsão da mesma. Então, você vai ter uma situação, tem uma massa tal, e essa massa está sendo injetada, mas não está entrando, por exemplo. Não tem entrada de massa, só tem saída. Então, ou vice-versa, você tem só entrada e não tem saída, né? Então, olha só. O sistema é esse aqui, ó. Vamos pôr em vermelho o nosso pontilhado aqui. Tá? É esse pacote aqui, é o nosso sistema. Inicialmente, eles têm uma velocidade V, uma massa M, é o nosso sistema S. Ou seja, ele tem uma quantidade de movimento MV inicial. Está sendo feito aqui, desculpa, no 1D apenas para a simplificação, mas isso aqui é expansível para 2D e 3D. Tá? Então, ele está indo aqui à direita com a sua quantidade de movimento. E ele recebe aqui um pequeno pacote de massa ΔM. Como que ele recebe? Olha, ingressa nele. Tá? É como se tu estivesse caminhando ou andando em cima de um patins, né? E alguém colocasse em você ali um pacote de arroz de 2 quilos. Você recebeu massa. Você recebeu massa. E esse pacote fosse colocado sem velocidade. Você tivesse que pegá-lo e colocar velocidade nele. Ou seja, parte da sua quantidade de movimento vai ter que migrar para esse pacote de arroz. Então eu estou aumentando a massa e estou pegando quantidade de movimento minha e estou colocando no pacote. Em geral, o que aconteceu com a minha velocidade? Diminuiu, porque parte da quantia de movimento eu coloquei dentro deste pacote de arroz. Ok? Então, nós temos que deixar bem claro como é que é o estado desse pacote. Ele tem uma velocidade VA, aqui é a chamada velocidade absoluta. Ele tem uma massa ΔM e ele tem uma quantia de movimento ΔMVA. Então, quem está olhando aqui de fora, né, o observador que está olhando aqui de fora, no seu sistema X, OY, Z, né, ele está observando V para o sistema e VA para aquele pacote. Veja que VA não é a velocidade que você vê o pacote, é a velocidade que esse observador enxerga o pacote. Tá ok? Então, além disso, dessas grandezas, é importante também deixar bem definido a velocidade relativa, que é a chamada U. Por quê? Porque lá adiante nos cálculos nos é mais interessante trabalhar com a relativa, ou seja, é a velocidade que você está vendo, vamos pôr em vermelho, está vendo chegar ou sair aquela porção de massa. Você não vê VA, você vai enxergar U, tá? E esse U que você está enxergando é o VA menos o V. Vamos fazer aquela nossa análise, ó. A velocidade deixa eu fazer aqui a separação. Nós vamos ter aqui que VA, olha, velocidade do pacote é igual a V mais U, tá? Então, a velocidade VA que esse colega aqui no solo está enxergando, né, que ele está enxergando, essa velocidade VA é igual à velocidade V que esse colega do solo enxerga se mover o sistema. Então, esses dois aqui, eles são em relação ao sistema fixo, mais a velocidade relativa que o colega lá em cima do sistema observa o pacote aqui chegar ou sair. Tá? Então, isso aqui é em relação ao sistema móvel. Tá bom? Então, as duas primeiras no fixo, a segunda é do móvel. Tá? Então, eu vou apagar aqui para não deixar muito carregado. E aí nós temos então a velocidade relativa. Então, esse estado aqui é em T, novamente, né? Então, vamos pôr aqui em verde. Em T. Tá? E aqui nós temos o ΔT. Então, é durante ΔT.
é essa situação. Se tiver uma força externa agindo, ela vai se manifestar aqui, ó, durante ΔT. Tá ok? Como no caso anterior. Por fim, o sistema atinge seu estado final. Qual é o estado final dele? Só um pouquinho aqui. Aqui. O estado final é que agregou a massa total, né? Era M, passou a ser M mais ΔM. Então agregou a massa. E também houve uma variação de velocidade. Era V, houve uma variação para mais ou para menos. É um ΔV. Falamos agora há pouco do pacote de arroz que fez a sua velocidade diminuir. Então houve um ΔV negativo aqui. Então é importante que agora é M mais ΔM e a velocidade é V mais ΔV. Tá? Então podemos chamar aqui de velocidade 2, né, se quiser. É como sendo a velocidade 1 ou velocidade inicial mais a ΔV. Tá? Ok. Então isso tudo é importante na compreensão do problema. Saindo então dessa análise gráfica, né, com os respectivos valores discretizados, a gente pode montar essa equação aqui de baixo, sendo que essa parte inicial aqui é o que nós temos no tempo t, né, que seria essa situação aqui inicial. Tu tem um sistema MV aqui, com sua quantidade de movimento, e você tem uma massa que vai estar entrando ou saindo no sistema a depender de VA. Então essa massa vai estar agregando a M ou deixando M dependendo de VA. Se a velocidade relativa, nesse caso aqui, for positiva, significa que está se afastando, então está saindo. Se a velocidade relativa é negativa, significa que ele está se aproximando, então está agregando. Mas isso aí o equacionamento matemático toma conta disso para nós. Basta a gente fazer essas somas aqui. E aqui é o que acontece durante o tempo ΔT. Ou seja, existe uma força externa aplicando sobre o sistema durante ΔT. E esse efeito é o chamado impulso, que vai agir sobre tanto o sistema quanto essa massa que está entrando ou saindo. Por fim, nós chegamos à condição final, que falamos agora há pouco, que é em T mais ΔT. Então aqui eu tenho uma massa final e uma velocidade final, ok? Então vamos continuar a nossa análise e isolar o impulso, né? Vamos resolver para somatória de F ΔT, ou seja, isolando o impulso para a esquerda. Do lado direito, então nós temos aqui os termos iniciais que estavam aqui e esses termos aqui que estão aqui, tá? Abrindo esse primeiro termo aqui, né? Abrindo esse polinômio, fazendo a distributiva, eu tenho MV, tenho M ΔV, ΔM vezes V, está aqui, e ΔM vezes ΔV, que está aqui. Tá? Aí menos MV, menos ΔMVA. Nós já podemos observar que algumas coisas aqui, elas se cancelam. Ó, menos MV com mais MV. Ela se simplifica. É a quantidade de movimento do sistema antes e depois de ΔT. Tá? Outra coisa. Então daí sobra-nos aqui, ó, M ΔV, que é esse termo aqui. Sobra ΔM ΔV, que é esse termo. E ΔM vezes V e ΔM vezes VA, que está aqui, ó. ΔM vezes V e vezes VA, com seu respectivo sinal. Tá? Então, esse termo aqui é o que nós temos que fazer uma observação agora. Tá? Que você vê o quê? Você tem um delta vezes um delta. Quando você levar isso aí para diferenciais, né, tanto dm como tanto ΔM como ΔV vão tender a zero. Então são valores muito pequenos, né? São valores que tendem a se cancelar quando feitos seus respectivos produtos aqui. Nós chamamos que esse termo é um termo de segunda ordem e ele acaba sendo desprezado, tá?
Vou fazer um exemplo bem simples aqui, ó. Imaginem vocês aqui uma área, uma certa área, uma área A, e aqui você tem um ΔX, e aqui você tem um ΔY, que você provocou aí na tua análise, né? Você que fez essa variação, dx e dy. Aqui também fomos nós que fizemos essa variação, ΔM, ΔV, né? Então aqui tu tem ΔX e aqui tu tem ΔY. Então aqui, essa distância aqui vamos chamar de x, como se aqui fosse o ponto x, aqui fosse 0, né? Tá? E aqui o nosso y. Né? Então quando você faz aqui, ó, y, que é esse comprimento, vezes essa largurinha, você está contabilizando essa área aqui, ó. Tá? Então, esse aqui é um termo mensurável. Quando você faz x vezes essa altura ΔY, você está contabilizando essa parcela aqui. Vamos colocar aqui, ó. Então, são parcelas mensuráveis, né? Olhando nos deltas. Agora, veja quanto menor é essa parcela aqui que ficou de fora, esse quadradinho. Se você comparar esse quadradinho aqui com essa parcela e essa parcela, esse quadradinho aqui é muito menor. Vamos chamar de área estendida em x, área estendida em y, e esse aqui é uma área devido à expansão xy. Então a gente pode dizer tranquilamente que a área em x é muito maior do que a área em xy. E veja, justamente o ΔX vezes ΔY que você tem aqui, ó, ΔM vezes ΔV. Tá? Então nós dizemos que esse termo é de segunda ordem e nós podemos então desprezá-lo no nosso cálculo. E aí, outra observação nessa mesma linha é que V menos VA, nós já tínhamos olhado anteriormente, é o nosso U. No nosso caso aqui, menos U, seria VA menos V, né? Então, menos U é o valor que vai aqui dentro da equação. Então, nós estamos fazendo alguns ajustes, né, adequando a nossa equação para ela ficar de uma forma que possa ser usada, né, no nosso trabalho. E aí, por fim, nós ficamos aqui com somatória de F ΔT, M ΔV, menos ΔM vezes U. Tá? Dividimos por ΔT, como fizemos no primeiro caso, e também fazemos o limite quando ΔT tender a zero. E aí, você acaba, ó, se dividir tudo por ΔT aqui, some. Aqui fica ΔV sobre ΔT, ΔT e ΔT. Quando leva para o limite, os deltas, que são discretos, né, viram diferenciais, né, que é a nível diferencial. Aí fica M dV dt menos dm dt vezes U. Tá? Rearranjando os termos, nós obtemos que o estado final do sistema, aqui, ó, o estado que ele vai reagir, né, a reação do sistema, depende de como está chegando ou saindo esta massa, sendo que esse aqui é o U, é a velocidade relativa, né? Então, se esse U é positivo, por exemplo, está saindo, e é negativo, por exemplo, né, está entrando. Depende da posição do movimento, né? Então, esse dm dt vezes ΔU é como que essa massa está interferindo no sistema, essa massa que entra e sai. E o somatória de F é a força externa que porventura esteja agindo. Mesmo que não haja força externa agindo, ainda assim o sistema pode acabar sofrendo uma aceleração. Veja, se você tem um jato d'água que está impulsionando a água para fora do sistema, né, você vai acabar provocando o quê? O aparecimento de uma aceleração. Tá? Então isso é importante. Outra observação importante que nós acabamos absorvendo durante o cálculo, né, nós eliminamos ali durante o cálculo, que se a massa estiver entrando, nós dizemos que o M ponto é positivo. Tá? Então, positivo
para o M ponto, tá? Agora, se a massa estiver saindo, por exemplo, numa embarcação, ó, o jato d'água está saindo, então o nosso M ponto é negativo. Inclusive, nós vamos ter um exercício em próximos vídeos aí que vão tratar dessa questão do M ponto numa embarcação, tá? Então é importante vocês olharem isso daí. Só essa aqui então é a nossa equação final, né? Essa aqui é a segunda equação desse vídeo, né? A primeira equação foi essa equação aqui em cima, né? Onde era para um sistema que tinha entrada e saída com mesma intensidade, né? Não acumulava nada. E a segunda equação é essa aqui de baixo, onde você pode ter um acúmulo ou uma diminuição de massa no sistema, ok? Queria explicar também sobre esse M ponto, porque é positivo e negativo. Isso vem lá do cálculo do dm/dt, né? Na verdade, o dm/dt é como se fosse uma vazão volumétrica vezes o ρ, tá? Aí você tem uma vazão mássica, né? E essa vazão volumétrica, ela é metro cúbico por segundo. Ou seja, ela vem de onde? Ela vem de uma área vezes uma velocidade, vezes o ρ. E essa área vezes velocidade é um produto escalar, né? Se a gente fosse resolver isso aqui com todos os recursos do cálculo, isso aqui é de um produto escalar, aonde a área é um vetor, né? A área é um vetor que aponta para fora e a velocidade é um vetor que pode estar apontando contrária à área ou não, né? Enfim, isso aqui é um produto escalar. E ele também vai dar positivo ou negativo, tá? A depender se está ingressando ou se está saindo do sistema, tá ok? Então, seria isso para essa aula, né? Nós vamos resolver exercícios a respeito disso num vídeo subsequente.